Oi, oi, bem-vindos a mais um resumo de anime. Eu escolhi falar desse anime provavelmente pela fama que ele teve entre os jovens daqui. Afinal, ele é uma retratação direta da adolescência e toda aquela instabilidade emocional envolvida nessa fase da vida. Até porque, para um anime fazer sucesso, é só ele ter uma personagem principal bonita. Ele possui 3 episódios e mais alguns filmes que podem ser relevantes caso você realmente goste da proposta inicialmente apresentada e queira assistir situações similares no mesmo universo. Bom, vamos começar. A história começa com o nosso protagonista Azusagawa Sakuta tendo uma lembrança de uma garota induzindo ele a beijá-la, mas ele não lembra nada de quem ela possa ser. Depois disso, o Sakuta se levanta e olha um caderno na mesa do quarto com uma anotação específica para ele mesmo, dizendo que, embora possa parecer esquisito, mas no dia 6 de maio ele encontrou uma veterana do terceiro ano do colégio vestida de coelho numa biblioteca próxima. E o que mais deixa ele em dúvida é o fato de o lugar onde deveria estar o nome dela está em branco e ele nem sequer lembra quem ela é. Logo em seguida, voltamos ao tal dia 6 de maio, exatamente quando o Sakuta está escolhendo algum livro na biblioteca. E em algum momento ele sente uma presença esquisita e uma atmosfera leve no ambiente. Ele vê uma garota vestida de coelho tentando chamar a atenção das pessoas ao redor, mas sem sucesso nessas tentativas, ela só se mantém ao lado dele e fica surpresa dele poder enxergá-la. Nesse exato momento, somos apresentados a Sakurajima Mei, uma celebridade local com a carreira em pausa para poder focar um pouco nos estudos. E, por algum motivo, está estudando na mesma escola que o Sakuta. Ele a reconhece e se apresenta a ela, porém, ela não parece estar muito interessada. E, antes de sair, a Mei só pede para ele esquecer que a viu e também para ele não se envolver com ela em nenhuma circunstância. No dia seguinte, já a caminho da escola, o Sakuta pergunta pro amigo dele se ele gosta de garotas vestidas de coelhinhas. E o cara só responde descaradamente que ama ver garotas assim. E mesmo que a Mei tenha dito pra ele esquecê-la, o Sakuta continua a observá-la e a fazer indagações sobre ela em sua mente. Ele até pergunta pro tal amigo se ele consegue vê-la e parece que ele consegue enxergá-la perfeitamente. Pouco tempo depois, a namorada do amigo aparece e o afasta de Sakuta, lançando um olhar mortal para este. E o Sakuta segue sozinho com seus devaneios que perduram durante todo o período da aula. Até que na hora do intervalo, aquela namorada do amigo aparece novamente, mandando ele parar de falar com o namorado dela, pois a má fama do Sakuta vai acabar manchando a imagem do outro rapaz. E, em resposta, o Sakuta só age de forma indiferente com ela, perguntando se o motivo dela estar criando essa confusão toda é porque ela está menstruada. E ela fica irritada com a resposta e só sai dali. No final do dia escolar, o Sakuta encontra Mei próximo à linha do trem, mas o que surpreende ele é um casal logo atrás tentando tirar uma foto dela. Sem pensar muito, o Sakuta intervém na situação, se mantendo na frente da câmera, o que quase ocasionou numa briga, mas o casal só vai embora com raiva da atitude dele. Ele se posiciona bem ao lado da Mei e ela o agradece, mas fala que a intenção inicial dela era dizer para ele não se envolver em algo que não é da conta dele. Mesmo assim, eles acabam pegando o mesmo trem. O Sakuta comenta sobre a situação dela vestida de coelho
e ela fica meio envergonhada por ele ter achado estranhamente interessante ela vestida assim. Um tempinho depois, ela comenta sobre ter visto o que as pessoas falam dele na página de fofoca sobre as escolas locais na internet. Ele afirma não poder ver esses comentários por não ter um celular, porque ele jogou fora justamente para não ter que ler coisas assim. Ele explica também que, embora toda essa má fama, e mesmo tendo só 2 amigos para socializar, ele está bem assim. O Saco tá ainda inconformado, pergunta novamente sobre o dia anterior e por que ela estava vestida assim. E a May conta um pouco sobre como começou a carreira cedo e como era divertido ser reconhecida no início, porém foi se tornando um incômodo depois de um tempo, pois em qualquer lugar que ela estivesse, as pessoas a reconheciam e isso a deixava desconfortável. E então, ela passou a desejar viver em um mundo onde ninguém a reconhecesse. Até que um dia ela decidiu ir sozinha a um aquário e ela percebeu uma total indiferença por parte das pessoas. Ela pensou que as pessoas estavam impedidas com as atrações no ambiente, porém, acabou confirmando que era como se ela de fato não estivesse visível aos olhos daquelas pessoas. Um tempo depois, eles descem do metrô e, para testar essa experiência, eles vão até uma confeitaria e a May faz um pedido para a moça do balcão, mas ela não escuta. Porém, quando o Sakta faz o pedido, a moça o atende. Depois disso, eles saem de lá e o Sakta comenta sobre isso ser uma espécie de síndrome da adolescência, que seriam situações anormais de sensibilidade e instabilidade vividas durante a adolescência. A May diz que isso é só uma lenda urbana e eles param a caminhada em frente ao apartamento dele. Ele logo convida ela para entrar, dizendo que tem algo para mostrá-la. Sem pensar muito, ela entra junto do Sakta e indo diretamente para o quarto dele. E ele vai logo retirando a camisa da escola, mostrando 3 ferimentos enormes em seu peito. Logo depois, ele mostra também uma foto da irmã dele, cheia de ferimentos, que foram causados após algumas pessoas da escola fazerem comentários ruins sobre ela. E, por conta disso, ele passou a acreditar que a síndrome da adolescência é real. Nesse meio tempo, a irmã do Sakto aparece no quarto dele e ele apresenta ela para May. E depois que a irmã dele sai, ele fala para May que ela deveria voltar a gravar as novelas, que ela tem talento e também que tem uma pessoa responsável, preocupada com sua carreira e tudo mais. Porém, a May não fica muito feliz com isso e diz que isso não é da conta dele. E acaba indo embora dali. Alguns dias se passam e ele continua se perguntando e pesquisando o real motivo dela ter dado uma pausa na carreira, mas ele não encontra nada relevante nas pesquisas da internet. Até que um dia, ele conversa com uma colega da escola sobre os motivos que fariam uma pessoa não ser mais vista pelas outras. E essa colega comenta sobre uma certa teoria de medição, na qual só é confirmada a existência de algo quando este está sendo observado. E mais uma vez, ele volta à confeitaria. Só que dessa vez ele pergunta para a moça do balcão se ela conhece a Sakurajima May, que estreou como atriz em uma novela. A moça fica em dúvida e não sabia dizer se existia alguma atriz com esse nome, então ele apenas decide comprar um doce e ir embora. E um tempo depois, pensando bastante sobre, ele chega à conclusão de que quando as pessoas não veem a May, ela não só fica invisível aos olhos delas, como também ela perde a existência para essas pessoas. Nesse momento, ele começa a ficar bastante ansioso sobre a possibilidade dela sumir para ele também. E começa a correr rápido de volta para casa, onde ele encontra a May sentada na porta do seu apartamento,
morrendo de fome e não conseguindo fazer compras porque mais e mais pessoas esqueceram da existência dela. E o primeiro episódio termina com ele dando o doce que ele comprou para ela, e também com ele escrevendo sobre o dia 6 de maio pro eu dele do futuro, que vai esquecer dela no dia seguinte, igual aconteceu no início desse episódio. Acho que deu para compreender o nível das complexidades que serão vivenciadas no anime. Agora vamos falar de alguns personagens que aparecem ao longo da história, como a Aede Azusagawa. Ela é a irmã mais nova do Sakuta e era uma jovem que frequentava normalmente a escola, porém, quando levou o hate de alguns colegas de classe, ela chegou da escola e começou a apresentar hematomas como se tivesse sido agredida fisicamente. Porém, mesmo em casa, seu corpo continuava a sofrer agressões sem um causador em específico. E por isso, ela se tornou mais reservada e tímida perto das pessoas, com exceção do seu irmão. Temos também uma outra amiga do Sakuta, a Ryo Futaba. Ela parece uma cientista mirim do ensino médio, uma das únicas amigas iniciais do Sakuta. E, por isso, ela também se dispõe a estar resolvendo situações em diálogos mais complexos apresentados pelo Sakuta. Teremos também o Yuma Kunimi, é o único amigo homem do Sakuta e que ficou ao lado dele mesmo após os boatos e a má fama que circulou pela escola acerca da sua imagem, sendo uma das pessoas que irão oferecer suporte emocional na história. Uma das personagens que irá desenvolver uma síndrome da adolescência é a Tomoe Koga. Ela é uma aluna do primeiro ano, na mesma escola que o Sakuta estuda. Ela terá alguns conflitos amorosos que irão desencadear a síndrome da adolescência dela, na qual será vivenciar e refazer repetidamente o mesmo dia. E por fim teremos a Nodoka Toyohama. Ela é apresentada como uma das integrantes de um grupo de idols e também como meia-irmã da Mei. E os sintomas da síndrome que ela irá desenvolver será algo relacionado a problemas com a sua autoimagem e coisas assim. Basicamente, esse anime é uma comédia romântica com tópicos tristes sobre colegiais vivenciando situações emocionais de forma física. E provavelmente, isso foi o que fez ele ter tanto sucesso. Até porque o público adolescente costuma viver suas emoções de forma intensa, influenciando bastante na sua autoestima e na forma de ver o mundo. O vídeo chegou ao fim. Eu tentei mostrar um pouco sobre o anime Seishun Butaro wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai, mais conhecido como Bunny Girl Senpai. E eu realmente espero que você tenha gostado de assistir. E se puder achar uma forma de demonstrar que gostou, eu ficarei muito feliz em saber. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima.